A volta do Van Halen está se tornando mais uma daquelas novelas ridículas. E nesse vídeo eu vou explicar por quê. Meu amigo e minha amiga, de tempos em tempos surge histórias e boatos de uma tal volta do Van Halen, né? Com a sua formação clássica, que para alguns é com o vocalista David Lee Roth e para outras pessoas é com o vocalista e guitarrista Sammy Hagar, né? Só que esse tipo de coisa, essas histórias assim, já tá virando assim uma novela meio ridícula, assim, você tá entendendo? Antes de eu continuar com esse papo, não esquece evidentemente de fazer a sua assinatura, visitar a nossa lojinha, que tem vários produtos bacanas lá. E na verdade, essa coisa toda, essa série de boatos, né, toda hora acontece, porque todo mundo, de uma certa forma, quer que a banda volte com ou o David Roth ou o Sammy Hagar, mas com o Eddie Van Halen, com o irmão dele, o Alex, na batera, e com o baixista Michael Anthony, né? Qualquer uma dessas formações certamente seria muito bem aceita nos dias de hoje. Na verdade, você até lembra disso, que essa formação com o Sammy Hagar, o Ed, o Alex e o Michael, eles chegaram a excursionar juntos em 2004. Lembra? Aconteceu isso? Só que aí o Van Halen voltou a excursionar em 2007, 2012 e 2015, né? Com o David Roth e sem o Michael Anthony, né? Na verdade, o Ed Van Halen botou o filho dele, o Wolfgang, né? Aquele gordinho lá, pra tocar e fazer backing vocals, né? Que na verdade a gente sabe que eram uns backing vocals muito mandrakes, porque todo mundo sabe que naquelas turnês, aqueles backing vocals super agudos, na verdade, eram bases pré-gravadas, inclusive usando a voz do Michael Anthony. Assim, os backings eram muito parecidos com aquilo que a gente tinha registrado, que a banda tinha registrado nos discos, né? Então, foi uma presepada total, né? E você lembra muito bem, cara, que nessa turnê com o David Lee Roth, ele já estava cantando mal, tava com uma postura de palco assim muito distante daquele auge que ele teve, né? Ou mesmo na carreira solo dele. E ele tava com aquele aspecto bem envelhecido, né? Careca, com boina, tava muito envelhecido. E na verdade, né, naquelas turnês, o Ed Van Halen botou o filho dele para tocar baixo por um motivo muito simples, tá entendendo? Acontece que o Michael Anthony não aceitou fazer a turnê como se fosse um músico contratado, porque isso na verdade já meio que tinha acontecido. Reza a lenda que aquela turnê de 2004 com o Sammy Hagar, parece que assim teve uma alteração no meio da turnê, que os caras quiseram mudar o contrato e transformar o Michael Anthony num músico contratado, e ele não aceitou essa condição quando eles foram começar a fazer aquela turnê em 2007, você tá entendendo? Ele simplesmente recusou. Ele tinha aqui no contrato abrir mão dos direitos dele, inclusive nos backing vocals, aquela coisa, com participação nos discos, e ele iria receber um salário como se fosse músico contratado. É um troço simplesmente ridículo e abominável, né? E tanto isso provocou uma mágoa muito grande, cara, que desde 2007... aliás, desde 2004, que o Michael Anthony não conversa diretamente com nenhum dos integrantes, os donos, né, do Van Halen, que na verdade é o Ed e o Alex, né? E na verdade, meu, se você quer saber, esse boato de que em 2019 iria rolar uma turnê do Van Halen, nós estamos em quê? Nós estamos em julho. Se isso realmente fosse verdade, cara, a banda ela já estaria fazendo nesse exato momento, aliás, já estaria até atrasado num cronograma, fazendo ensaios e preparando uma pré-produção dessa turnê. E isso, na verdade, não está acontecendo. Então, não vai rolar a turnê do Van Halen em 2019. E você também tem que entender, cara, que essas reuniões, na verdade,
essas reuniões de bandas, isso não depende única e exclusivamente dos músicos, você tá entendendo? Não vai acontecer do Michael Anthony sentar numa mesa com o Ed Van Halen, com o Alex, ou com o Sammy Hagar, ou com o David Lee Roth, e falar, beleza, gente, vamos voltar e tal. Não, cara, são feitas reuniões intermináveis, assim, inúmeras delas, entre os advogados de cada uma das partes. Pra você colocar tudo isso num contrato, cara, é uma coisa burocrática que é um negócio que você não faz ideia do quão insano é isso. E muitas vezes são essas reuniões com advogado, com contador, com não sei o que, são exatamente essas reuniões que acabam fazendo com que a volta de certas bandas naufraguem sem o barco entrar na água. E hoje, por exemplo, no caso do Michael Anthony, ele tá muito feliz tocando ao lado de um cara que é quase um irmão dele, que é justamente o Sammy Hagar. Inclusive eles montaram uma nova, não é que montaram uma nova banda, eles até lançaram um disco novo daquela banda Sammy Hagar and the Circle, né? Que é o Sammy Hagar, o Michael Anthony, o Jason Bonham, filho do John Bonham na bateria, né? Um cara que participa de inúmeros projetos, e o guitarrista é aquele cara que já toca com o Sammy Hagar há muitos anos, desde a carreira solo dele, que é o Vic Johnson, cara muito bom. Antes de continuar com essa conversa, não deixe de assistir a essa mensagem que eu tenho, que é fundamental para você que é pai, mãe e deseja um futuro melhor para os seus filhos, livre dessa poluição de plástico que existe nos dias atuais. Presta atenção. Se você não tomar consciência do que está acontecendo no Brasil e no mundo a respeito do lixo plástico e de toda a poluição causada por ele, pode apostar que os seus filhos e os seus netos vão chafurdar num mundo extremamente poluído e nojento. E além de nós estarmos cercados de todo esse lixo, ficamos sabendo agora, por intermédio de algumas pesquisas e estudos científicos, que nós estamos ingerindo micropartículas de plástico que estão contidas em 90% do sal de cozinha que é comercializado no planeta. Estamos ingerindo lixo. Ou você se une nessa causa contra o lixo plástico e a total ausência de um descarte civilizado, ou você será cúmplice da poluição total do ambiente em que os seus filhos e os seus netos vão viver. E certamente isso será causa de muitas e muitas doenças. E esse futuro poluído está muito mais próximo do que você imagina. Você quer carregar esse tipo de culpa? Eu não. É por isso que o meu apoio à ONG Ambientalizando é total. E você deveria fazer o mesmo. Inclusive, essa banda acabou de lançar um disco bem interessante chamado Space Between, né? E evidentemente que você sabe que o Michael Anthony e o Sammy Hagar, eles se dão muito bem, até por conta da alegria com que eles demonstravam nos shows do Chicken Foot. Lembra? Pois é, esse papo de turnê do Van Halen em 2019, essa história na verdade começou em outubro do ano passado, você tá entendendo? Quando o Michael Anthony, ele foi procurado pelo empresário do Van Halen, né, que é um cara chamado Irving Azoff, né? E ele procurou o Michael e falou: escuta, você está interessado em fazer uma turnê em 2019? Isso em outubro do ano passado. Você estaria interessado em fazer uma turnê em 2019, reunindo a formação clássica, né? Que para mim, a formação clássica para mim é com o David Lee Roth. E o Michael Anthony topou. Ele só falou que ele tinha umas datas ainda para cumprir com o Sammy Hagar, né, nos últimos shows da turnê, e que depois que ele fizesse essas datas, ele sentaria com os caras, com os advogados, com tudo, para tratar dessa reunião. E aí, cara, nunca mais, segundo o Michael Anthony, nunca mais o empresário ligou de volta para eles. Foi então que em dezembro do ano passado, o David Lee Roth começou a dar uma série de entrevistas dizendo que a formação original do Van Halen ia voltar a excursionar pelos Estados Unidos. Inclusive que eles iriam fazer shows em estádios gigantescos, que esses shows iam rolar uma série de convidados, que iam participar os caras do Metallica, o Dave Grohl, e começou a soltar esse papo por aí. Foi quando o empresário do David Lee Roth ligou diretamente mais uma vez pro Michael Anthony, querendo saber se ele topava, você tá entendendo? E aí o Michael Anthony já tava meio de saco cheio e falou assim: faz o seguinte, cara, liga pro meu empresário
e aí ver direitinho como é que funciona essa coisa, tá entendendo? E essa ligação também nunca mais aconteceu. Aliás, parece coisa aqui do Brasil, né? Isso é uma coisa bem brasileira, né? Na verdade, você pega, vamos armar um projeto juntos, não sei o quê, blá blá blá, aquela coisa toda, vamos lá, e chega na hora do vamos ver, cara, não acontece rigorosamente nada. É mais uma característica brasileira sendo exportada para o mundo, você tá entendendo? Você arma um monte de parceria, arma proposta, não sei o quê, e na hora de concretizar não acontece rigorosamente nada. Agora vem cá. Você imaginou como seria legal uma turnê do Van Halen com os 5? David Lee Roth, Sammy Hagar, Eddie Van Halen, Michael Anthony e o Alex Van Halen. Não seria genial isso? Pois é, no mundo dos fãs seria coisa maravilhosa. Só que no mundo real, cara, esse tipo de turnê envolveria discussões tão absurdas em termos de dinheiro, direitos autorais, que praticamente inviabiliza esse tipo de sonho. E você sabe que recentemente o próprio Sammy Hagar, ele andou dando umas declarações dizendo assim que mesmo que ele fosse chamado para fazer mais uma volta do Van Halen, cara, ele não toparia. Tá entendendo? Primeiro que ele não precisou falar isso, né? Mas todo mundo sabe. Não sei se você sabe disso, mas o Sammy Hagar, ele é bilionário. Lembra aquelas tequilas que ele fazia no passado, a Cable Wable, lembra aquela coisa toda? Pois é, cara, ele vendeu a marca e vendeu a indústria que ele tinha por centenas, eu diria que centenas de milhões, e olha, várias centenas de milhões de dólares, cara. Então o Sammy Hagar, para você ter uma ideia, ele é bilionário. Não precisa de dinheiro. Tanto que ele continua fazendo as suas turnês aí, tranquilamente, tocando em locais pequenos, se divertindo, você entendeu? O cara não precisa de dinheiro. Agora, pelo lado do Eddie Van Halen, cara, ele recentemente postou uma foto nas redes sociais, cara, e assim, apesar de ele estar sorridente na foto, a aparência dele é de um homem doente, né? De novo, né? A impressão que dá, inclusive, que nessa foto, que eu vou colocar aqui para vocês, a impressão que dá é que ele estava fazendo quimioterapia de novo. E teve uma época, eu não sei se você lembra disso, que o Eddie Van Halen ele teve um câncer de língua. E ele estava bebendo todas, cheirando todas, e ele estava com um visual simplesmente deplorável. E aí depois ele acabou se recuperando admiravelmente e ficou com uma aparência saudável. Inclusive, nessa entrevista que o Sammy Hagar deu, ele até fala que ele tem até receio de voltar a procurar o Eddie Van Halen, porque ele não quer dar a impressão de que ele está, na verdade, meio que implorando para participar dessa reunião, você tá entendendo? Olha que ponto a coisa chegou, meu. Então, meu amigo e minha amiga, fica esperto, porque na verdade você, para curtir o Van Halen, você vai ter que ouvir os discos antigos, assistir os DVDs, aquela coisa toda. Você vai matar a saudade dessa forma, porque turnê mesmo não vai rolar. E muito menos aqui no Brasil, né? E vamos acabar com essa novela, né? Porque isso já tá enchendo o saco. Parece aquela coisa da volta do Sepultura com a formação, com o Max, sabe aquela coisa? Esse papo já deu. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a nossa conversa de hoje aqui no canal. Não esquece de fazer a sua inscrição, visitar a nossa lojinha que tá cheia de produtos legais. E eu volto na semana que vem com mais um vídeo interessante aqui para vocês. Não esquece de colocar aqui embaixo também seus comentários a respeito do que você pensa dessa volta, dessa novela da volta do Van Halen, não só do Van Halen, como de outras bandas também, beleza? Então um abração e até a próxima.